Sabe, um dos maiores desafios de qualquer negócio hoje em dia é conseguir entender o que os clientes estão realmente dizendo no meio daquela avalanche de feedbacks, né? Pois bem, hoje a gente vai ver exatamente isso, como usar a inteligência artificial para transformar todo esse falatório em ações de negócio que funcionam de verdade. Olha, essa frase resume perfeitamente a nossa meta aqui. A ideia não é só pegar um monte de dados e processar, é encontrar a sabedoria ali no meio, sabe? Aquela informação que vai de fato fazer a empresa crescer. É uma meta e tanto, mas, como a gente vai ver, é totalmente possível. Beleza, vamos lá. O nosso caminho está bem claro. Primeiro, a gente encara o tamanho do problema, o tal dilúvio de dados. Depois, vamos ver como a IA entra como um acelerador, conhecer as ferramentas que fazem a mágica acontecer, montar um projeto prático e, o mais importante de tudo, transformar essa análise em ação de verdade. Então, vamos começar do começo. Por que, afinal, a gente precisa de IA para isso? Simples, porque o volume de informação que as empresas recebem hoje é algo sem precedentes. A questão toda é que esse feedback, que é super valioso, chega de uma forma bem caótica, como texto. São comentários, e-mails, posts, uma montanha de texto não estruturado. Fica simplesmente impossível analisar tudo isso na mão e tirar alguma conclusão útil. E essa analogia aqui é perfeita, porque a gente não está procurando só uma agulha, uma única reclamação. O que a gente quer encontrar são os padrões, as tendências que estão escondidas em milhares de palheiros diferentes. Sem a ferramenta certa, a gente perde oportunidades de ouro. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, o jeito antigo, lento, manual, olhando só para uma amostra pequena e muitas vezes influenciado pela opinião de quem analisa. Do outro, a análise com IA, rápida, que olha para tudo, objetiva e que consegue nos dizer o que está acontecendo agora, em tempo real. É outra história. Certo? E qual é a tecnologia por trás dessa mágica toda? A resposta está numa área bem específica da inteligência artificial, o processamento de linguagem natural. E calma, não precisa se assustar com o nome. Pensa no processamento de linguagem natural, ou PLN, não como um código super complexo, mas como a tecnologia que finalmente ensinou a máquina a ler e entender a nossa língua, o português, com todas as gírias, nuances e jeitos de falar. E o melhor, em uma escala gigantesca. É aqui que o jogo vira. O PLN nos dá superpoderes. Ele transforma aquele dilúvio de dados que era um problema em uma vantagem estratégica. Com ele, a gente consegue enxergar tendências que antes eram invisíveis, tomar decisões com base em todo o cenário, não só em achismos. E, o mais legal, sentir o pulso do mercado quase que instantaneamente. Tá bom, mas na prática, como o PLN faz isso? Para o nosso projeto, a gente vai focar em duas técnicas que são, assim, o coração da coisa. Elas são super eficazes e geram ações diretas. A melhor forma de entender é com uma analogia simples. Pensa na análise de sentimento como se fosse um crítico de cinema. Ele lê milhares de críticas e diz rapidinho se o filme foi amado, odiado ou se foi ok. Já a modelagem de tópicos é como um bibliotecário. Ele pega uma pilha gigante de livros e organiza tudo em seções: ficção, história, ciência. Uma ferramenta nos dá a emoção, a outra nos dá o assunto. Aprofundando um pouquinho, a análise de sentimento é basicamente um termômetro da emoção do cliente. Ela lê um comentário, por exemplo, e dá uma nota para ele, dizendo se é positivo, negativo ou neutro. Quando a gente faz isso com milhares de comentários, temos um retrato fiel da satisfação geral. Já a modelagem de tópicos, essa é a que organiza o caos. Ela olha para milhares de textos e começa a perceber, as palavras entrega, atraso e frete sempre aparecem juntas. Então, o algoritmo sozinho cria um tópico chamado, por exemplo, problemas de logística. É genial. Ok, agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos colocar a mão na massa. Como é que se estrutura um projeto de voz do cliente do começo ao fim? O processo é bem mais direto do que parece. A jornada tem 5 passos bem lógicos. Tudo começa com a pergunta certa: que problema a gente quer resolver? A partir daí, onde estão os dados que podem nos dar a resposta? Depois, vem uma etapa fundamental de preparar e limpar esses dados. Só então a gente aplica a IA. E por fim, o passo mais importante: como transformar o que a gente descobriu num plano de ação. E onde estão esses dados? Em todo lugar. Reviews de produtos, por exemplo, dão um feedback bem específico. Redes sociais são um termômetro da percepção da marca. Respostas de pesquisas ajudam a entender o porquê por trás das notas.
E as conversas com o suporte, ali tem uma mina de ouro sobre os problemas reais do dia a dia. E aqui, um aviso muito importante. A etapa de preparação dos dados não é um detalhe, é a base de tudo. É preciso tirar o que não serve, corrigir erros de digitação e, principalmente, garantir a privacidade, anonimizando qualquer dado pessoal. A regra é clara. Se entram dados ruins na análise, só podem sair conclusões ruins. Bom, chegamos na parte final, que é onde tudo faz sentido. Como a gente pega esses gráficos e números todos e transforma em algo que melhora de verdade o negócio. O pulo do gato é este. Usar as ferramentas separadas é bom, mas usar as duas juntas é o que gera a inteligência que a gente precisa. Quando a gente cruza o como as pessoas se sentem com o sobre o que elas estão falando, a gente descobre exatamente onde precisa agir. Dá uma olhada neste exemplo, para ver como funciona na prática. A gente vê os tópicos que mais apareceram, mas o que chama atenção é a coluna de sentimento. Olha só, problemas na entrega não é só um tópico muito falado. É de longe o que gera a emoção mais negativa. Pronto, os dados acabaram de nos dar um alvo claro sobre onde começar a trabalhar. E com esse insight, a gente monta um plano de ação concreto. Percebe como as ações são divididas em curto, médio e longo prazo? A gente sai de um problema genérico tipo a entrega está ruim para uma lista de tarefas específicas com prazo e que podem ser medidas. Isso é transformar dado em ação. No fim das contas, tudo se resume a esta pergunta. O objetivo de todo esse processo não é criar uma lista com 50 coisas para fazer. É usar os dados para encontrar aquela uma ação que, se feita primeiro, vai gerar o maior impacto positivo. É sobre usar a tecnologia para ter foco, para priorizar e, finalmente, para transformar a voz do cliente no verdadeiro motor de crescimento do negócio.